Nissan Sentra, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se vai te atender bem para suas necessidades, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um veículo desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo na ponta da caneta. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Sentra aqui em análise é na versão SL top de linha, com motor 2.0 16 válvulas, flex e câmbio automático. Ano 2015, e para quem conhece, sabe que essa é a 7ª geração do Nissan Sentra, mais conhecida como B17. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um veículo desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em maio de 2022, começando pela tabela da KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 57.862. Já a tabela FIPE, um pouco acima desse valor, R$ 58.898. E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência dele para o seu nome, né? E a taxa de transferência de propriedade esse ano está em R$ 233,74. E se ele não tiver as placas Mercosul e você estiver adquirindo ele de um outro município, também vai precisar colocar essas placas. Em média, aqui na minha região está sendo cotado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando tabela FIPE, você vai desembolsar para um carro desse R$ 59.431,74. Vamos arredondar, um carro na faixa dos 60 mil para você já ter ele aí no seu nome. Mas além disso, precisamos falar aqui também dos custos envolvendo documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido em torno de 4% da tabela FIPE. Porém, esse ano não será recolhido sobre o valor de tabela FIPE de 2022, e sim sobre o valor de 2021, que estava na época em R$ 46.535. Então, fazendo a conta, o IPVA vai ficar em R$ 1.861,40. E também vai precisar pagar a taxa de licenciamento, que aqui no meu estado está em R$ 135,95. Além de um seguro também, né, para um carro desse ano modelo, seria interessante fazer. E aqui nos meus vídeos eu costumo cotar em torno de 5% da tabela FIPE para ficar uma comparação mais justa com outros vídeos que eu já fiz no canal. Para esse carro vai ficar em R$ 2.944,90. Mas tenha em mente que esse é um valor médio, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus. Então o valor para você pode ser maior ou menor. Falando agora em depreciação, pegando o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em maio de 2019, estava em R$ 51.969. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano, nos últimos 3 anos, de R$ 2.309,67. Em percentual dá 3,92%. Comparado com alguns de seus principais concorrentes, eu diria que é um carro que inflacionou um pouco menos, ou seja, está sendo menos procurado, por exemplo, que um Corolla, que um Civic. Então, algo para ficar ligado, mas isso também pode ser visto como um ponto positivo, porque frente aos seus concorrentes aí de mesmo ano, modelo e lista de equipamentos semelhantes, você encontra um Sentra com preço um pouco menor, o que pode ser interessante. Mas é claro, tenha em mente que lá na frente também esse carro pode se desvalorizar um pouco mais do que os seus concorrentes. Mas somando aqui os custos de documentação, seguro e descontando a inflação que esse carro teve no seu preço, ele vai te custar por ano R$ 2.632,58, o que dá por mês R$ 219,38. É um custo na média, considerando os carros aí do segmento dos sedãs médios, então não deixa de ser uma boa opção de compra de qualquer forma. Mas vamos ver se esses custos se mantêm dessa maneira quando falamos aqui de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Sentra 2015? Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido?
quer aprender a avaliar um carro em detalhes. Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E vamos começar aqui pelas pastilhas de freio dianteiras, um kit da Cobrec vai ficar em R$ 289. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, 537. Kit de velas da NGK, as 4 velas, R$ 480. Já os pneus, as medidas aqui são as 205 5017 para essa versão top de linha. E eu cotei que os Michelin Primacy 4 vão ficar em R$ 3.156 os 4 pneus. Óleo de motor, a especificação aqui da Nissan é a 5W30. E esse motor pega 4.4 litros com a troca do filtro. Então cotei 5 litros de um Castrol Magnatec Stop Start 100% sintético com API SN na viscosidade 5W30, vão ficar em R$ 275 os 5 litros. Falando agora em correia de acessórios da Gates, sem o tensor, só a correia, R$ 80. Já o kit de corrente de distribuição, que não vai entrar no somatório final de peças, mas vou colocar o valor aqui a título de curiosidade, vai ficar em R$ 1.257. Um kit da Takal contendo 2 correntes, 3 polias, 2 guias e 2 tensores. Agora na parte de filtros todos da Mali, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 61, filtro de óleo R$ 37, filtro de combustível R$ 21 e o filtro do ar-condicionado R$ 24. Na parte de filtros bem acessível, eu diria. Agora falando em amortecedores, cotei os 4 da Cofap, modelo Turbogás, vão ficar em R$ 1.590. O valor na média considerando a categoria desse carro. E como falamos aqui de um veículo com transmissão automática, vamos cotar aqui também o custo do fluido de transmissão. A especificação aqui da Nissan quanto a esse fluido é o Nissan NS3. E essa transmissão pega 8 litros de óleo. E um óleo que atende a essa especificação que eu encontrei aqui na internet é o Febi Bilstein, código 27975. E além do óleo, cotei aqui também um filtro, porque de nada adianta você colocar um óleo novo e não trocar o filtro também, né? Então cotei um Japan Parts, e esse é um filtro que trabalha interno à transmissão. Então somando os 8 litros de óleo mais o filtro, vão ficar em R$ 967. E é claro que aqui não está incluso o valor de mão de obra, porque pode variar muito dependendo do estado que você tiver, dependendo do processo de troca que você fizer, se vai ser por gravidade ou se vai ser por máquina. Também não está incluso aqui, mas prepare aí em torno de R$ 150 a R$ 200 para um kit de junta dessa transmissão, porque se vai abrir para trocar o filtro, vai precisar colocar uma junta nova também. Então, fique ligado nesses detalhes que vão aparecendo ao longo da manutenção. Mas, somando aqui toda a cesta de peças do Nissan Sentra 2015 automático, vai ficar em R$ 7.517. Podemos observar aqui um custo um pouco mais elevado do que alguns de seus concorrentes. E eu já fiz vários vídeos nesse formato, eu já fiz aí do Civic, do Corolla, do Cruze, praticamente todos os sedãs médios aí dessa época. Tem vídeo aí no canal, vou deixar a playlist ao final aí. Mas digo que é um carro um pouco mais caro de manter. Nissan, de uma forma geral, tem preços de peça um pouco mais elevados. Olha só, velas aí quase R$ 500 um kit. Pneus também um pouco mais caros, né? Apesar que eu cotei primeira linha, mas eu sempre coto nessas fabricantes assim para todos os vídeos que eu faço aqui no canal, e para outros carros concorrentes não tem esse valor todo. Então, se por um lado é um carro que você encontra com um preço um pouco mais acessível do que seus concorrentes, na hora de fazer a manutenção ele vai ser um pouco mais caro também do que seus concorrentes. E isso porque eu nem estou falando de manutenção corretiva, né? Se você precisar mexer com bomba de combustível, bicos injetores, além de peças de acabamento, né, internas e externas, você também vai observar que é um pouco mais caro do que alguns concorrentes. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. Esse é o motor flex, mas a gasolina está com preço proporcional ao etanol, pelo menos aqui na minha região.
está numa média de 7,59 o litro, e esse carro tem um tanque de 52 litros, então você vai gastar R$ 394,68 para enchê-lo. E falando em consumo, pegando aqui dados de ficha técnica, na cidade, com etanol, esse carro faz 6,9 km por litro, se for com gasolina, 10,2. Já na estrada, com etanol, 9,1 km por litro, com gasolina, 12,9. Um consumo, eu diria, na média, se tratando de um carro automático, com motor 2.0, sedã médio, não é dos mais leves, tá tudo certo. Ainda falando em dados de ficha técnica, agora na parte de autonomia, na cidade, com um tanque cheio de etanol, esse carro pode rodar 359 km, se for com gasolina, 530. Já na estrada, com etanol, 473. Com gasolina, 671. Também, considerando um tanque médio, tendendo a pequeno, eu diria que a autonomia está até razoável. Mas falando agora em lista de equipamentos, como que vem essa versão top de linha, né? A SL, de série, já conta com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, sendo que os retrovisores têm o rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, computador de bordo, controlador de velocidade, bancos de couro, faróis com acendimento automático, retrovisor fotocrômico, chave presencial, 6 airbags mais ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, faróis de neblina, Isofix e sensor de estacionamento traseiro. E como único opcional disponível para essa versão, tinha o teto solar elétrico. Agora na parte de som, já vinha muito bem equipado de série. Conta com CD, USB, Bluetooth, comandos no volante e GPS. Então, já é ali uma centralzinha multimídia, a tela não é das maiores, mas já bem alinhado com o que vinha disponível para essa categoria nessa época. Falando agora em parte mecânica, conhecidíssimo motor MR20DE, que inclusive já fiz um vídeo completo de uma análise técnica desse motor, vou deixar o card aqui em cima para você assistir mais ao final. Mas é um motor de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente e com variador de fase para as válvulas de admissão. É praticamente o mesmo motor lá do Renault Fluence, com algumas modificações aí, principalmente na parte eletrônica. Aqui no Nissan, ele gera 140 cavalos a 5.100 RPM em qualquer combustível e 20 kgfm de torque em qualquer combustível. Então, não vai adiantar muito você colocar etanol nesse carro, porque o consumo vai ficar proporcional da mesma forma e não vai ter um ganho de potência e torque. E é um carro até pesado, de 1.348 kg, então a relação de peso-potência fica em 9,6 kg por cavalo. Ainda assim, eu diria que está na média comparado com seus concorrentes principais. O 0 a 100 fica em 10,1 segundos, até porque aqui é equipado com um câmbio do tipo CVT. O modelo dele é o Jacto Xtronic. Aqui já no Sentra 2015 é a linha JF015E, bem mais aprimorado do que os anteriores, que veio com algumas atualizações em relação à linha 2014. Ele conta com a faixa de atuação um pouco maior das polias, é um câmbio que ficou um pouco mais leve, com atrito mais reduzido e com um trocador de calor mais eficiente. Então aqui também aqueles problemas envolvendo superaquecimento dos Sentras mais antigos não ocorrem com tanta frequência. É um câmbio que não simula marchas, então ele é um CVT de funcionamento raiz, ele vai buscar manter a rotação constante na maior parte do tempo, focado em eficiência, em economia de combustível. É acoplado ao motor por conversor de torque, então o funcionamento fica ainda mais suave, porém perde um pouco nas arrancadas, principalmente saindo da inércia, por isso o 0 a 100 dele fica um pouco prejudicado, mas repito, é um câmbio pensado mais para a questão do conforto, é um carro de proposta mais familiar, então o desempenho acaba ficando um pouquinho sacrificado nessa hora. Parte de suspensão é um pouco mais simples, McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, e o sistema de freios é a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. O sistema de direção é elétrica, mais moderna, rouba menos potência do conjunto mecânico e o porta-malas tem bons 503 litros de capacidade, com possibilidade de rebatimento parcial ou total do encosto traseiro. Porém, a abertura da tampa é do tipo pescoço de ganso, então se for carregar bem o porta-malas, fique ligado para não ficar pegando ali nas bagagens. Mas falando agora nos pontos positivos principais de se adquirir um Sentra 2015, o primeiro deles aqui é a robustez e confiabilidade mecânica, é um motor muito bem dimensionado para a potência e torque gerados,
não poderia ser de outra forma, né? Padrão japonês de qualidade de construção, muito bom nesse carro. De desempenho, na média, bom para a categoria, é um 2.0 CVT, então tudo certo. O consumo é até razoável, considerando o conjunto mecânico e o peso desse carro. Além disso, o espaço interno é bom, condizente com a categoria também dos sedãs médios. Acabamento também da mesma forma, tá na média ali, mas não espere qualidade muito esplêndida nessa parte. Conforto ao rodar, estabilidade, é um carro que faz curvas com tranquilidade, com segurança, apesar de não ter suspensão independente na traseira, não faz feio nessa hora. Lista de equipamentos é boa, bem melhor do que a geração anterior, vem com vários itens de série, principalmente nessa versão top de linha, que eu até recomendo que você pegue, se quiser um carro desse automático, tente pegar a versão mais completa para ter o melhor custo-benefício possível. Além de um ótimo porta-malas, né? Mais de 500 litros de capacidade, adequado para levar bagagens de 4 ou 5 pessoas sem maiores problemas. Porém, aqui temos que falar também dos pontos negativos, ou melhor, pontos de atenção. O primeiro deles é a falta de iluminação ali nos botões dos vidros elétricos, tanto na porta do motorista, só tem iluminação para o botão do vidro do motorista, que é o único com função automática e anti-esmagamento, quanto nas portas dos passageiros, não tem qualquer iluminação. Então um pouco mais difícil de localizar à noite, principalmente se você não está muito acostumado com o carro. Além disso, esse carro conta com LEDs nos faróis, porém muita gente confunde, achando que são luzes de rodagem diurna, porém não são. Ali é apenas uma luz de posição, que tem potência um pouco reduzida, então ela não serve como DRL. Na estrada você tem que acender os faróis baixos nesse carro. Além disso, não é um carro homologado para utilizar reboque ou engate na traseira. Então, se você precisa levar uma carretinha ou algo do tipo, esse carro não vai te atender. Além disso, as peças de acabamento, como eu falei, são um pouco mais caras do que em alguns concorrentes. É um carro que tem um alto índice de roubo, então o seguro pode ser mais caro do que aqueles 5% da tabela FIP que eu calculei lá no começo do vídeo. Então, outro ponto para você ficar ligado também. Mas me diga você, frente a toda essa análise que fizemos do Nissan Sentra, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixe aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato, em que eu faço o levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção daquele veículo que você está pensando em comprar. Talvez você ainda está na dúvida entre um Sentra e um outro carro. Muito provavelmente lá nessa playlist já vai ter o vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e escolher o melhor carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.